Era uma manhã como qualquer outra para Ana. Ela acordou cedo, preparou o café da manhã para o filho Miguel e se apressou para organizar o dia. A vida de mãe solteira não era fácil, mas ela estava acostumada com a rotina. De vez em quando, a mente vagava para o passado, especialmente para os momentos difíceis que ela viveu antes do nascimento de Miguel, mas rapidamente afastava essas lembranças. O presente era o que importava. Após deixar Miguel na escola, Ana voltou para casa e se dedicou às suas tarefas diárias. Trabalhar de casa era um privilégio, mas também vinha com suas distrações. Enquanto organizava os papéis na mesa, um envelope chamou sua atenção. Ele estava lá, entre as correspondências normais, mas algo nele parecia fora do comum. Era simples, sem remetente, apenas com seu nome e endereço escrito à mão. Sem pensar muito, Ana abriu o envelope. Dentro havia uma carta curta, escrita em uma caligrafia que ela não reconhecia. As primeiras palavras a fizeram franzir a testa. Mãe, sou eu, sua filha. Ana riu de nervoso. Filha? Pensou. Que brincadeira é essa? Continuou a leitura, esperando que tudo fizesse sentido em algum momento. Eu sei que isso deve ser um choque para você, mas a verdade é que você me deu para adoção quando eu nasci. Por favor, não me julgue mal. Eu só quero conhecer você. Não quero nada além disso. Espero que você entenda. Assinado, Júlia. Ana parou. Por um segundo, tudo ficou em silêncio ao seu redor. Filha? Ela repetiu em voz alta, agora sem a risada nervosa. Como assim, filha? Ela nunca teve outra filha além de Miguel. Algo estava muito errado. Apertando a carta com força, Ana tentou encontrar alguma explicação. Talvez fosse uma piada de mau gosto, ou quem sabe alguém com o nome errado. Ela balançou a cabeça, jogou a carta em cima da mesa e decidiu que aquilo não era nada. Não podia ser. No entanto, à medida que o dia passava, a carta não saía de sua mente. As palavras continuavam voltando, ecoando em sua cabeça. Como alguém poderia ter inventado uma coisa dessas? E por que parecia tão real? À noite, quando Miguel já estava na cama, Ana se sentou sozinha na sala. O envelope ainda estava lá sobre a mesa, esperando para ser esquecido, mas ela não conseguia. Algo naquela carta mexeu com ela de uma maneira que não conseguia entender. Ana voltou à cozinha, pegou uma xícara de chá e se sentou novamente. Isso é ridículo, pensou. Eu não tenho outra filha. Como alguém poderia cometer um erro desses? Mas por dentro, uma pequena voz sussurrava. E se não for um erro? Com o coração acelerado, Ana pegou a carta de novo e a leu mais uma vez. O nome Júlia não significava nada para ela, mas havia algo ali, algo que a deixava inquieta. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que ela não conseguia ignorar. Ana tentou se lembrar de qualquer coisa no passado que pudesse explicar aquilo, mas não havia nada. Nenhuma gravidez, nenhuma adoção, nenhum segredo. Ela tinha certeza de que se lembraria se algo assim tivesse acontecido. Mas e se? E se não se lembrasse? O pensamento foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Durante um curto período, muitos anos atrás, ela havia passado por momentos difíceis. Havia um tempo em que esteve em um hospital após um acidente que quase a levou à morte. As memórias daquela época eram confusas, vagas, e ela se lembrava de estar sedada por dias. Mas isso não significa nada. Ela disse para si mesma, tentando afastar a ideia absurda que estava se formando. Ainda assim, a dúvida estava lá, crescendo a cada minuto. No dia seguinte, Ana tentou seguir sua rotina normalmente. Levou Miguel para a escola, voltou para casa e sentou-se para trabalhar. Mas a concentração não vinha. A carta parecia assombrá-la. Não importava o quanto tentasse, ela não conseguia se livrar daquela sensação de que algo estava errado ou talvez faltando. A incerteza começou a incomodá-la de verdade. À tarde, quando Miguel já estava de volta da escola, outra carta chegou. Desta vez havia algo mais. Uma foto. Ana abriu o envelope com as mãos trêmulas e encontrou uma imagem de uma jovem, talvez com uns 20 anos. Havia algo familiar nela, mas Ana não conseguia identificar o que era. Junto com a foto havia uma nova carta. Mãe, sou eu, Júlia. Eu não estou aqui para te causar problemas. Só quero conhecer você, entender quem eu sou. Por favor, me encontre. O medo tomou conta de Ana. A carta anterior parecia uma piada, mas agora, com a foto, tudo ficou muito mais real. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Se aquilo fosse verdade, se essa Júlia fosse realmente sua filha, como isso seria possível? Quem poderia esconder algo assim dela? E pior ainda, como ela poderia não lembrar? Ana se viu presa em uma teia de dúvidas e medos que só pioravam a cada minuto. Ela sabia que precisaria descobrir a verdade,
mas no fundo temia o que poderia encontrar. Ana mal dormiu naquela noite. A imagem daquela jovem na foto, a Júlia, estava cravada em sua mente. Quem era ela? E por que tudo isso parecia mais real a cada minuto? Na manhã seguinte, a cabeça de Ana latejava. Ela precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. As cartas, a foto, a confusão. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Pegou as cartas mais uma vez, leu e releu, esperando que algo saltasse aos seus olhos, algo que fizesse sentido. Mas não havia nada além de uma jovem pedindo por um encontro e uma verdade que Ana nem sabia que existia. Decidida a não perder mais tempo, Ana tomou uma decisão. Ela precisava falar com sua mãe, Dona Elsa, e tirar aquilo a limpo. Desde pequena, Dona Elsa sempre esteve ao seu lado, a apoiando em tudo. Não havia motivo para desconfiar da mãe, certo? Ainda assim, algo naquela situação toda a incomodava profundamente. Pegou o telefone e discou o número de Dona Elsa. A voz da mãe atendeu do outro lado, tranquila e carinhosa como sempre. Ana, no entanto, estava longe de se sentir tranquila. Mãe, eu preciso falar com você, disse sem rodeios. Claro, querida. Está tudo bem? Parece preocupada, respondeu Dona Elsa com aquele tom doce que Ana sempre conheceu. Não sei, mãe. Acho que não. Podemos nos encontrar hoje? Ana tentou soar calma, mas a tensão estava ali. Claro, filha. Passa aqui mais tarde. Vou preparar um café para nós, respondeu a mãe, sem suspeitar de nada. Ana desligou o telefone e sentiu um aperto no peito. Havia algo ali, ela sabia. E, por mais que não quisesse admitir, tinha medo do que iria descobrir. Horas depois, Ana chegou à casa da mãe. A familiaridade do ambiente não a acalmou. Dona Elsa estava na cozinha, mexendo em algumas xícaras, com um sorriso de sempre no rosto. Ana se sentou à mesa e ficou observando a mãe em silêncio por alguns segundos. O que foi, querida? Dona Elsa perguntou, servindo o café. Ana respirou fundo. Não sabia como começar, mas as palavras saíram antes que pudesse pensar. Mãe, eu recebi umas cartas. Alguém dizendo ser minha filha. Ela falou de uma vez só, sem rodeios, sentindo o coração bater forte. Dona Elsa congelou por um breve instante. A mão dela, que levava uma xícara para a mesa, parou no ar por um segundo. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas Ana percebeu. A mãe logo se recompôs e colocou a xícara na mesa, evitando olhar diretamente para a filha. Como assim, filha? Que história é essa? Dona Elsa tentou manter o tom normal, mas Ana viu a mudança em seus olhos. Ela estava escondendo algo. Mãe, eu não estou brincando. Essas cartas vieram de uma jovem chamada Júlia. Ela diz ser minha filha e... eu preciso saber a verdade. Isso não faz sentido. Você sabe de alguma coisa? Ana pressionou, a voz trêmula de ansiedade. Dona Elsa desviou o olhar, mexendo na colher que usava para misturar o açúcar. Ela parecia lutar com as próprias palavras, até que finalmente suspirou, cansada. Ana, começou a mãe, finalmente erguendo o olhar. Eu não sei o que você está falando. Não existe nenhuma filha perdida. Deve ser algum engano ou alguém querendo se aproveitar de você. Não dê importância a isso. Ana sentiu uma onda de frustração. O comportamento da mãe estava longe de ser natural. Ela conhecia Dona Elsa e sabia que algo estava sendo escondido. Mesmo sem uma confissão, a postura da mãe atraía. Mãe, não minta para mim. Ana levantou a voz, sentindo a pressão crescer em seu peito. Se existe alguma coisa que você não me contou, eu preciso saber agora. Isso não é uma piada, eu recebi uma foto. Uma foto dessa garota que diz ser minha filha. Eu preciso saber a verdade. A mãe permaneceu em silêncio, mas os olhos de Ana a acusavam de algo que ela não queria admitir. Depois de um longo momento, Dona Elsa soltou um suspiro pesado e se sentou ao lado da filha. Ana, escuta. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu te garanto que não há nada que você precise saber sobre isso. Você sempre foi minha filha. Sempre. Se alguém está te enviando essas cartas, deve ser por algum motivo que nós não entendemos ainda. Mas eu prometo, você não tem nada a temer. Ana se recostou na cadeira, tentando digerir as palavras da mãe. Mas por que então aquilo parecia tão real? Por que o desconforto de Dona Elsa era tão palpável? Ela deixou a casa da mãe com mais perguntas do que respostas. Dona Elsa havia negado tudo, mas o instinto de Ana gritava que algo estava sendo escondido. Aquela sensação de que algo importante estava fora de alcance continuava a rondá-la. De volta em casa, Ana se sentou no sofá e olhou para o envelope mais uma vez. A foto de Júlia ainda estava lá, sobre a mesa, a encarando como um fantasma do passado. Quem era essa garota? E por que, mesmo depois desta conversa com a mãe, ela sentia que algo estava faltando?
Enquanto os dias passavam, Ana não conseguia se livrar dessa dúvida. Era como um peso que ela carregava o tempo todo. As cartas haviam parado, mas o silêncio agora era quase pior. Ela tentava focar em Miguel, em seu trabalho, na rotina diária, mas a verdade era que ela não conseguia escapar da sensação de que seu passado estava prestes a explodir em sua cara. Sem outra opção, Ana começou a investigar. Primeiro, ela voltou aos médicos que a trataram anos atrás, quando sofreu o acidente. Queria saber se havia algo que ela não lembrava, alguma peça que faltava no quebra-cabeça. Mas as respostas que recebeu foram vagas, sem detalhes que pudessem ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Até que um dia, em uma conversa casual com uma antiga amiga de infância, Ana ouviu algo que a fez parar. Essa amiga, sem querer, mencionou que ouviu rumores, na época em que Ana esteve hospitalizada, de que ela poderia ter tido complicações relacionadas à gravidez. Ana ficou atônita. Gravidez? Ela nunca soube disso. O medo cresceu no peito, e agora ela sabia que não havia mais como fugir. Seu passado estava prestes a revelar algo que ela jamais imaginou. Os dias que se seguiram àquela conversa com sua mãe foram uma tortura para Ana. Cada vez que ela tentava afastar os pensamentos sobre as cartas e a possibilidade de ter uma filha que nunca soube existir, algo a puxava de volta para o mesmo ponto. Uma sensação de vazio. Como se algo muito importante tivesse sido arrancado dela, e ela só agora estivesse percebendo. Ela sabia que precisava cavar mais fundo, entender melhor o que aconteceu naquela época em que foi hospitalizada. Por que aquelas memórias eram tão nebulosas? Por que havia tanto silêncio em torno disso? Se havia algo para descobrir, Ana estava disposta a ir até o fim. Naquela manhã, ela decidiu que era hora de revisitar o passado. Voltou ao hospital onde havia sido internada anos atrás, logo depois do acidente que a deixou semanas fora de combate. O lugar não tinha mudado muito. As mesmas paredes brancas e frias, o cheiro de desinfetante e aquele ar impessoal que hospitais sempre têm. A cada passo, lembranças fragmentadas começavam a emergir. Ela lembrou-se de momentos, pequenos flashes de estar em uma cama, cercada de máquinas e enfermeiros apressados. Ao chegar à recepção, Ana se sentiu um pouco perdida. Como pedir informações sobre algo que nem mesmo ela sabia ao certo? De qualquer forma, abordou a recepcionista, explicando que precisaria acessar seus antigos registros médicos. "Tenho certeza de que posso ajudar, senhora. Só preciso dos seus dados", respondeu a mulher, com um sorriso profissional no rosto. Depois de preencher os formulários e aguardar por alguns minutos, Ana foi levada até a sala de arquivos. Uma enfermeira trouxe uma pasta grossa, com os registros do seu tempo no hospital. Ana respirou fundo antes de começar a folhear. No início, tudo parecia normal. Relatórios de seu estado de saúde após o acidente, tratamentos que havia recebido, medicamentos... Até que uma anotação no meio dos papéis chamou sua atenção. O paciente sofreu complicações após o acidente e passou por um procedimento de emergência, seguido de sedação prolongada. Ana franziu o senho. Procedimento de emergência? Isso ela não lembrava. Continuou lendo, esperando por mais detalhes, até que as palavras "possível gravidez" apareceram no documento. O coração de Ana disparou. Ela releu aquelas palavras várias vezes, tentando entender. O paciente demonstrou sinais de gravidez inicial, mas a situação não foi claramente confirmada devido à sedação. Ana sentiu o ar faltar. Aquilo era real? Como ela nunca soube de nada disso? E o mais perturbador, por que ninguém nunca mencionou isso? Ela saiu do hospital atordoada, com as mãos trêmulas e a mente a mil. Havia uma chance real de que tivesse ficado grávida, mas que ninguém tivesse dado seguimento ao caso por causa de sua condição. O silêncio da sua mãe, as dúvidas que surgiram após as cartas, tudo começou a fazer sentido, ainda que de uma maneira dolorosa. Agora ela tinha certeza de que havia mais coisas escondidas em seu passado. Mas onde procurar? Quem mais sabia disso? Ela precisava de mais respostas, e a única pessoa que poderia fornecer essas respostas estava bem debaixo do seu nariz. Sua mãe, Dona Elsa. Ao voltar para casa, Ana tentou reunir coragem para confrontar a mãe mais uma vez. Mas dessa vez, ela sabia que a abordagem teria que ser diferente. Não adiantava gritar ou exigir respostas imediatas. Ela precisava de calma, precisava fazer sua mãe entender que o tempo das mentiras havia acabado. No dia seguinte, foi até a casa de Dona Elsa. A mãe a recebeu com o mesmo sorriso de sempre, mas Ana sabia que por trás daquele semblante tranquilo havia algo sendo escondido.
Sentaram-se na sala e Ana, com a voz firme, começou a falar. Mãe, eu estive no hospital, disse ela, tentando manter o tom sereno. Fui ver meus registros daquela época do acidente. Eles mencionam uma possível gravidez. Por que você nunca me contou sobre isso? O sorriso de Dona Elsa desapareceu no mesmo instante. Ela ficou pálida, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mãe abaixou os olhos e, por um momento, Ana achou que ela fosse desmaiar. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Mãe, eu preciso que você seja honesta comigo, Ana continuou. Eu preciso saber o que aconteceu de verdade. Não adianta mais esconder. Se eu realmente estava grávida, o que aconteceu com o bebê? Dona Elsa ficou em silêncio por um tempo, lutando contra as próprias emoções. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, carregada de culpa. Eu só queria o melhor para você, Ana, disse ela, os olhos cheios de lágrimas. Você estava tão mal, tão vulnerável. Não tinha condições de cuidar de um bebê. Eu fiz o que achei certo naquela época. O que você fez? Ana perguntou, quase sem fôlego. Você estava sedada, Ana. O médico disse que havia uma gravidez, mas que a situação era complicada. Eles não tinham certeza se você poderia continuar com a gestação e você não estava em condições de decidir. Eu tomei a decisão de entregar o bebê para adoção. Achei que seria o melhor para todos nós. Achei que você jamais precisaria saber. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Ana como um soco no estômago. Ela sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. A filha era real e havia sido tirada dela sem que Ana soubesse. Mãe, como você pôde? Ana perguntou com lágrimas nos olhos. Como você pôde esconder isso de mim? Dona Elsa chorava silenciosamente, incapaz de responder. Ana se levantou, o coração batendo forte. Tudo que ela queria naquele momento era fugir, sair de perto da mãe, da verdade, de tudo. Mas ela sabia que não poderia. Eu preciso encontrá-la, disse Ana em voz baixa. Eu preciso conhecer minha filha. Sem esperar por uma resposta, Ana deixou a casa da mãe. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Ela agora sabia a verdade, mas isso não trazia alívio. Pelo contrário, as perguntas só aumentavam. Quem era Júlia? Como ela a havia encontrado? E, acima de tudo, como seria o encontro entre mãe e filha, depois de tantos anos de mentiras e segredos? Ana não conseguia respirar direito. Cada passo que dava, saindo da casa da mãe, parecia mais pesado, como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. O que ela acabara de ouvir ecoava em sua cabeça, e o mundo parecia girar ao seu redor. Ela tinha uma filha e nunca soube disso. A mãe que sempre a apoiou e protegeu, havia, de certa forma, traído sua confiança da maneira mais cruel. Entrando no carro, Ana se segurou no volante por um momento, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Como processar aquilo? Como aceitar que a filha, de quem ela não fazia ideia, foi entregue para adoção enquanto ela estava inconsciente em um hospital? Tudo o que ela conhecia, a vida que pensava ser sólida e estável, parecia desmoronar. Mas havia uma certeza que crescia dentro dela. Ela precisava encontrar Júlia. Precisava saber quem era essa jovem que havia surgido de repente, trazendo consigo segredos que Ana jamais imaginou. No caminho de volta para casa, Ana mal prestava atenção no trânsito. As lágrimas escorriam silenciosamente enquanto ela tentava entender o que fazer a seguir. Pensou em Miguel, seu filho, que nada sabia do que estava acontecendo. Como explicaria tudo isso para ele? E mais importante, como explicaria para si mesma? Ao chegar em casa, Ana se sentou no sofá, pegando novamente as cartas e a foto que Júlia havia enviado. A jovem tinha um olhar firme, mas havia algo triste naqueles olhos, algo que Ana não tinha notado antes. Será que ela sabia? Ana se perguntou. Será que Júlia sabia que tinha sido entregue para adoção enquanto a mãe biológica nem sabia de sua existência? A resposta para tudo estava na jovem que escreveu aquelas cartas, e Ana sabia que precisava fazer contato. Ela pegou o envelope da última carta e percebeu que havia um número de telefone no fim. Seu coração disparou. Bastava uma ligação. Uma ligação para mudar tudo. Ela hesitou por alguns segundos, olhando para o número como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Mas com as mãos trêmulas, pegou o telefone e discou. O som dos toques parecia ecoar por uma eternidade, até que uma voz atendeu. Alô? A voz era suave, quase tímida, mas Ana reconheceu na hora. Era Júlia. O coração de Ana disparou. Por um segundo, ela congelou, sem saber o que dizer. Quando finalmente encontrou as palavras, sua voz saiu trêmula. Júlia, aqui é Ana.
Do outro lado da linha, houve um silêncio tenso, como se Júlia estivesse esperando por isso há muito tempo. Você ligou, respondeu a jovem com um tom de surpresa. Eu estava esperando por isso. Ana respirou fundo, tentando encontrar firmeza em sua voz. Eu recebi suas cartas. Li todas e, bom, eu não sei nem por onde começar. Mas eu preciso te conhecer. Precisamos conversar. Eu também quero isso, disse Júlia, com a voz agora um pouco mais firme. Podemos nos encontrar. Tem um café no centro da cidade. Eu estou lá agora. Se você quiser vir... Ana nem pensou duas vezes. Desligou o telefone, pegou suas coisas e saiu apressada. O nervosismo tomava conta dela, mas algo a empurrava para frente. Era como se, finalmente, ela estivesse prestes a encontrar uma peça que sempre faltou em sua vida, mas que ela nem sabia que estava faltando. Chegando ao café, Ana demorou alguns segundos antes de entrar. Lá dentro, ela olhou ao redor e logo viu Júlia sentada em uma mesa no canto. A jovem a viu também e levantou a mão de leve, sinalizando onde estava. Ana engoliu em seco e caminhou até ela. Quando se sentou, as duas ficaram em silêncio por um momento. O olhar de Júlia era intenso, mas Ana notou uma mistura de insegurança por trás daquilo. A jovem era alta, magra e havia algo nela que lembrava vagamente Ana, mas ao mesmo tempo, Júlia parecia um completo mistério. Você é a Ana? Perguntou Júlia quase com hesitação. Ana assentiu. Sim. E você é Júlia. As palavras pareciam carregadas de peso, como se cada uma delas estivesse à beira de desmoronar em lágrimas. Júlia olhou para a mesa por um segundo antes de voltar o olhar para Ana. Eu esperei muito tempo para esse momento. Desde que descobri quem você era, eu sabia que precisava te encontrar. Mas nunca pensei que seria assim, tão difícil, disse Júlia com uma sinceridade que pegou Ana de surpresa. Ana olhou para a jovem à sua frente e sentiu o coração apertar. Como começar essa conversa? Como pedir desculpas por algo que nem sabia ter feito? Eu não sei o que dizer. Começou Ana, sua voz embargada. Descobri sobre você apenas agora. Eu não sabia, nunca soube que tinha te perdido. Minha mãe escondeu isso de mim. Júlia mordeu os lábios, parecendo processar o que acabara de ouvir. Ela olhou para Ana, mas dessa vez havia algo mais duro em seu olhar. Então você não sabia de nada? Perguntou ela, tentando manter o controle. Não, respondeu Ana, balançando a cabeça. Não sabia. E se soubesse, teria feito qualquer coisa para te manter comigo. As palavras de Ana eram sinceras, mas Júlia parecia lutar para aceitá-las. A jovem abaixou o olhar novamente, mexendo no guardanapo à sua frente. Eu pensei muito sobre isso. Se você sabia ou não. Sempre imaginei como seria se você tivesse me deixado porque queria, ou se foi uma escolha de outra pessoa. Júlia fez uma pausa, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Mas mesmo assim, eu queria te conhecer. Saber quem você é. Ana sentiu o peso de cada palavra de Júlia. A dor, a confusão e a vontade desesperada de entender sua própria história. Ela queria dizer algo reconfortante, algo que explicasse tudo, mas como poderia? Tudo o que podia fazer naquele momento era oferecer a verdade. Eu quero te conhecer também, Júlia. Quero entender o que aconteceu e te conhecer. Se você me der essa chance... Júlia olhou para Ana, e por um momento, Ana viu algo nos olhos dela que parecia esperança. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Eu não sei se estou pronta para perdoar tudo, disse Júlia baixinho. Mas eu quero tentar. Ana assentiu, sentindo uma lágrima escorrer por seu rosto. Ela sabia que não seria fácil, que os desafios estavam apenas começando. Mas, ali, naquele café, havia uma promessa silenciosa de que o caminho para a verdade, por mais doloroso que fosse, estava começando a ser trilhado. Nos dias que se seguiram ao encontro no café, Ana mal conseguia se concentrar em qualquer outra coisa. Ela havia conhecido Júlia, sua filha, a menina que nunca soube que existia. E agora que essa verdade estava exposta, uma parte de Ana sentia que precisava preencher o vazio que aquela situação havia deixado. Mas ao mesmo tempo, ela estava assustada. A conexão entre elas não foi imediata. Não foi aquele encontro mágico e emocionante que Ana esperava. Júlia parecia distante, e por mais que Ana tivesse tentado se aproximar, ainda havia uma barreira, algo que impedia a aproximação que ela tanto desejava. Havia algo naquela garota que Ana não conseguia entender completamente. Algo nos olhos dela, uma dor silenciosa que ia além da adoção. Ana passou noites em claro, imaginando o que Júlia teria passado nos lares adotivos, como tinha sido sua infância e adolescência. Será que tinha sido feliz? Ou será que ela estava carregando cicatrizes que ninguém mais podia ver?
Foi nesse clima de incerteza que Júlia fez um novo contato. Ela ligou para Ana numa tarde chuvosa, com a voz baixa e tímida, quase como se estivesse insegura sobre fazer aquele convite. Oi, Ana. É Júlia, começou hesitante. Oi, Júlia. Que bom que você ligou. Ana tentou soar o mais calorosa possível, mas o nervosismo não a deixava. Eu estava pensando, você gostaria de me ver de novo? Podemos conversar mais. Eu sinto que ainda temos muito para falar, sugeriu Júlia. Ana sentiu o coração disparar. Ela sabia que aquele convite era uma oportunidade para se aproximar da filha. Mas algo no tom de Júlia a fez hesitar. Havia algo diferente naquela ligação. Claro, eu adoraria. Onde podemos nos encontrar? Perguntou Ana, tentando esconder a apreensão. Podemos nos encontrar na praça perto da minha casa. Eu gosto de caminhar lá. O que acha? Ana aceitou, sem pensar muito. Tudo o que queria era mais tempo com Júlia. Entender o que se passava pela cabeça da jovem e, quem sabe, criar um vínculo verdadeiro. No dia combinado, Ana chegou à praça antes da hora. O lugar era calmo, com algumas árvores espalhadas e um banco solitário próximo ao lago. Ela se sentou e ficou esperando, observando as gotas de chuva que começavam a cair levemente, criando círculos perfeitos na água. Não demorou muito até que Júlia aparecesse, caminhando devagar em sua direção. Oi, disse Júlia, com um meio sorriso. Espero que não se importe com o tempo. Eu gosto de dias assim, meio cinzentos. Ana sorriu de volta, tentando se sentir confortável. Não, claro, tá tudo bem, eu também gosto. As duas começaram a caminhar pela trilha da praça, o silêncio entre elas sendo preenchido apenas pelo som da chuva leve. Ana olhava para Júlia de tempos em tempos, tentando encontrar as palavras certas para puxar assunto. Mas, para sua surpresa, foi Júlia quem começou a falar. Sabe, não foi fácil crescer sem saber quem eram meus pais de verdade, disse Júlia, sem rodeios. Sempre me senti deslocada, como se não tivesse um lugar no mundo. Fui de uma casa para outra, com pessoas diferentes, mas nunca fiquei tempo suficiente para sentir que fazia parte de alguma coisa. Ana sentiu um aperto no peito. Cada palavra de Júlia era como uma facada. Ela sabia que não podia mudar o passado, mas ouvir aquilo era doloroso demais. Eu sinto muito, Júlia. Começou Ana, mas Júlia a interrompeu. Não, eu não estou te culpando. Não ainda. Eu sei que não foi sua escolha, mas mesmo assim foi difícil, entende? É estranho te chamar de mãe, porque na verdade você não foi. Mas agora que te conheci, estou tentando descobrir o que eu quero disso tudo. O que eu espero de você. Ana engoliu em seco. Ela não sabia o que Júlia queria dizer com isso. O que ela esperava? Como poderia reparar os anos que foram tirados delas? A resposta não era simples. Júlia, eu sei que eu não posso mudar o que aconteceu. E sei que nós duas precisamos de tempo para entender tudo isso. Mas eu quero tentar. Quero que você saiba que estou aqui para você, agora. Podemos começar do zero, se você quiser. Júlia permaneceu em silêncio por alguns minutos. As duas continuaram andando, agora mais devagar, e a chuva começou a aumentar. As gotas escorriam pelos rostos das duas, como se as lágrimas que nenhuma delas estava pronta para soltar estivessem sendo liberadas pelo céu. Talvez, disse Júlia por fim, talvez a gente possa tentar, mas tem algo que eu preciso te pedir. E eu não sei como você vai reagir. Ana parou de andar. Seu coração deu um salto. O que Júlia poderia querer? Dinheiro? Algum tipo de ajuda? Ela não sabia, mas estava disposta a ouvir. Claro, Júlia. O que você precisa? Ana perguntou, tentando manter a calma. Júlia olhou para ela com um olhar que misturava ansiedade e algo mais profundo, difícil de decifrar. Eu preciso de um lugar para ficar, disse Júlia, quase sussurrando. A casa onde estou vivendo agora não é mais segura. As pessoas com quem estou, bom, vamos dizer que não são exatamente confiáveis. Eu não sei mais o que fazer, e eu pensei, talvez você pudesse me ajudar. O pedido pegou Ana de surpresa. Ela não esperava que Júlia pedisse algo assim tão cedo. Oferecer abrigo para uma filha que mal conhecia que acabara de surgir em sua vida seria uma grande responsabilidade. E acima de tudo, havia Miguel. Como ele reagiria a isso? Júlia, isso é um grande passo. Eu não esperava por isso tão rápido. Ana começou escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu preciso pensar. Não é uma decisão fácil, você entende, né? Tenho meu filho, e... Eu sei. Júlia interrompeu, parecendo desesperada. Eu só tô sem opções, Ana. Eu só queria que você pensasse nisso. Eu prometo que não vou causar problemas. Só preciso de um lugar seguro. Só por um tempo. Ana sentiu o peso da responsabilidade crescer.
Por mais que ela quisesse ajudar, havia tantas coisas em jogo. E Júlia, mesmo sendo sua filha, ainda era uma desconhecida para ela. Eu vou pensar, Júlia. Vou pensar com calma, ok? Só preciso de um tempo, respondeu Ana, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Júlia assentiu, parecendo aliviada por Ana não ter dito não de imediato. As duas ficaram em silêncio novamente, enquanto caminhavam sob a chuva. Ana sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais havia previsto. E por mais que quisesse ajudar, uma dúvida persistia. O que Júlia estava realmente escondendo? Ana passou os dias seguintes em um estado constante de ansiedade. O pedido de Júlia ainda ecoava em sua mente, como uma corda esticada que ameaçava arrebentar a qualquer momento. Ela sabia que sua filha estava pedindo ajuda, mas ainda havia algo nela que a deixava inquieta. Júlia parecia tão distante, como se estivesse escondendo algo, uma dor ou um segredo que ainda não havia sido revelado. Mais de uma vez, Ana pegou o telefone para ligar para Júlia e dizer que ela podia vir morar com ela e Miguel, mas em todas as vezes desistiu no último segundo. Era uma decisão muito grande, algo que não podia ser feito por impulso. Ela mal conhecia a filha e, além disso, precisava pensar no bem-estar de seu filho. Miguel tinha apenas 7 anos e não fazia ideia da confusão que sua mãe estava vivendo. Como explicaria tudo isso para ele? Numa tarde de sábado, enquanto Miguel brincava no quintal, Ana decidiu que não podia mais adiar a conversa. Ela sabia que cedo ou tarde teria que explicar ao filho sobre a chegada de Júlia. Com o coração pesado, chamou o menino para dentro de casa. "Filho, vem cá, preciso falar com você", disse ela, tentando parecer calma. Miguel entrou, com o rosto ainda corado da brincadeira. Ele se jogou no sofá, sem perceber a tensão na voz da mãe. "O que foi, mãe? Eu fiz alguma coisa errada?" Ana sorriu, sentindo o aperto no peito aumentar. Como começar? Como explicar algo que nem ela mesma conseguia entender completamente? "Não, meu amor, você não fez nada de errado", começou Ana, sentando-se ao lado dele. "Eu só tenho uma coisa que eu preciso te contar. Algo importante." Miguel olhou para ela, os olhos brilhantes de curiosidade. "Lembra que você sempre perguntou por que não tem irmãos?" Ana começou, respirando fundo. "Bom, acontece que você tem uma irmã mais velha." O rosto de Miguel se iluminou de surpresa. "Eu tenho uma irmã? Sério? Onde ela está?" Ana sentiu as palavras travarem na garganta. Aquilo era tão difícil. "Ela apareceu na minha vida recentemente. O nome dela é Júlia e ela é sua irmã por parte de mãe. Aconteceu uma coisa muito complicada no passado e ela acabou sendo criada por outras pessoas. Mas agora... Bem, agora eu a conheci." Miguel piscou algumas vezes tentando processar a informação. "E ela vai morar com a gente?" perguntou ele, sempre prático. Ana suspirou. "Talvez. Júlia está passando por uma situação difícil e ela precisa de um lugar para ficar. Eu estou pensando em trazê-la para cá, mas eu queria falar com você primeiro. Isso mudaria um pouco nossa vida, entende?" Miguel franziu a testa, claramente confuso, mas, de maneira impressionante, parecia mais curioso do que preocupado. "Mas você quer que ela venha, né, mãe?" perguntou ele, olhando-a nos olhos. Ana sorriu, mesmo com o coração apertado. "Eu não sei, filho. Eu quero ajudá-la, mas isso vai mudar muita coisa. E eu quero ter certeza de que você está confortável com isso." Miguel deu de ombros, na simplicidade de uma criança que não compreende totalmente as complexidades da situação. "Se ela for legal, tudo bem pra mim. Eu sempre quis uma irmã." Ana riu, um riso nervoso, mas que aliviou parte da tensão. O maior medo dela era como Miguel reagiria e agora, sabendo que ele parecia receptivo, as coisas pareciam um pouco menos complicadas. Mas ainda havia muito a resolver. No dia seguinte, Ana decidiu que era hora de ligar para Júlia. O pedido da filha ainda ecoava em sua mente e Ana sabia que precisava dar uma resposta. Com as mãos trêmulas, discou o número. "Júlia", chamou, assim que ouviu a voz do outro lado. "Oi, Ana. Alguma novidade?" perguntou Júlia, claramente ansiosa. Ana respirou fundo. "Eu pensei muito sobre o que você me pediu e conversei com o Miguel. Ele está disposto a te receber. Se você ainda precisar de um lugar para ficar, acho que podemos tentar." Houve um silêncio breve do outro lado, seguido de uma respiração aliviada. "Sério?" Júlia parecia surpresa, como se não esperasse que Ana fosse concordar. "Eu não sei como te agradecer." "Não precisa agradecer", interrompeu Ana, querendo deixar claro que aquela não era uma decisão tomada levianamente. "Mas eu preciso que você entenda uma coisa, Júlia. Eu quero te ajudar, mas não vai ser fácil."
A gente tá começando a se conhecer, e eu preciso que isso seja feito com calma, ok? Claro, claro, eu só preciso sair da casa onde estou. As coisas aqui estão complicadas, mas eu prometo que não vou causar problemas. Ana concordou, embora uma parte dela ainda sentisse um leve desconforto. Algo na voz de Júlia, talvez o desespero, a fazia questionar se estava tomando a decisão certa. Mas por enquanto, não havia mais tempo para dúvidas. Júlia viria. 2 dias depois, Júlia chegou com uma mala pequena e uma expressão tensa. Ana e Miguel a receberam na porta, tentando fazer com que se sentisse à vontade. Júlia parecia nervosa, como se estivesse fugindo de algo, mas disfarçou com um sorriso tímido. Bem-vinda, disse Ana, com um sorriso. Essa vai ser sua casa agora. Miguel, que observava tudo com a curiosidade típica de criança, se aproximou. Oi, Júlia. Eu sou o Miguel. Você gosta de videogames? Júlia riu, relaxando um pouco com a abordagem espontânea do irmão. Oi, Miguel. Eu gosto sim. Quem sabe jogamos juntos depois? Miguel sorriu, parecendo satisfeito com a resposta. Ana observou a cena com o coração apertado. Queria que tudo fosse mais simples, mais natural. Mas havia algo em Júlia que a preocupava. Nos dias que se seguiram, Ana tentou se acostumar com a nova dinâmica da casa. Júlia se mostrava educada, mais reservada. Passava muito tempo no quarto e raramente conversava com Ana sobre coisas pessoais. Quando Ana tentava puxar assuntos sobre o passado, Júlia desviava ou mudava de assunto. Havia uma barreira ali, uma parede que Júlia parecia ter erguido para se proteger. Uma noite, enquanto estava na cozinha, Ana ouviu Júlia falando ao telefone no quarto. A porta estava entreaberta e a voz da filha soava agitada, quase nervosa. Ana tentou não prestar atenção, mas algo na conversa a fez parar. Não posso mais voltar para lá, disse Júlia com um tom urgente. Você prometeu que isso ia ficar no passado. Eles não podem me encontrar, não agora. Ana sentiu o estômago revirar. De quem Júlia estava falando? O que ela estava escondendo? Ela tentou afastar os pensamentos, mas o desconforto crescia a cada dia. Havia algo mais acontecendo com Júlia, algo que Ana ainda não sabia. E no fundo, ela temia que isso pudesse colocar sua família em perigo. A presença de Júlia na casa de Ana trouxe uma mudança de atmosfera que era difícil de ignorar. No início, Ana tentou se concentrar no lado positivo. Estava conhecendo sua filha perdida, Miguel parecia feliz em ter uma irmã, e a ideia de reunir a família trazia um alívio emocional. Mas, com o passar dos dias, o comportamento de Júlia começou a levantar ainda mais dúvidas. Havia algo em sua postura, algo nos seus olhos que deixava Ana inquieta. Júlia era educada, sempre respeitosa, mas também distante. E aquela conversa ao telefone que Ana tinha ouvido, na qual Júlia parecia desesperada para não voltar a algum lugar, ficava martelando em sua mente. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Ana sentou-se no sofá, com uma xícara de chá nas mãos. Ela precisava conversar com Júlia, descobrir o que estava acontecendo. Mas como fazer isso sem parecer invasiva? Como perguntar sobre o passado sem afastar ainda mais a filha que ela acabara de conhecer? Ela ficou ali pensando por alguns minutos, até que ouviu passos suaves. Júlia apareceu na sala, parecendo perdida em seus próprios pensamentos. Ana percebeu a oportunidade e, com um sorriso gentil, a convidou a se sentar. Quer um pouco de chá? Ofereceu Ana. Júlia aceitou com um aceno de cabeça, mas permaneceu em silêncio. Sentada no sofá ao lado da mãe, ela olhava para a xícara como se estivesse tentando fugir da conversa que ambas sabiam que estava prestes a acontecer. Júlia, começou Ana, a voz baixa e calma. Eu queria te perguntar uma coisa. Só. Preciso que você seja honesta comigo, tá bem? Júlia levantou o olhar, claramente nervosa. Ela sentiu, mas havia uma tensão crescente em seu rosto. Claro. O que foi? Ana respirou fundo antes de continuar. Eu ouvi você falando ao telefone outro dia. Parecia uma conversa importante e você estava preocupada. Sobre não poder voltar para algum lugar. Ana hesitou, tentando escolher as palavras com cuidado. Eu não quero me meter na sua vida, mas você pode confiar em mim. Se tem algo errado, algo te incomodando, eu quero te ajudar. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Júlia desviou o olhar e ficou mexendo na xícara de chá. Por um momento, Ana pensou que ela não fosse responder. Mas então, Júlia suspirou. Eu sabia que você ia perguntar sobre isso em algum momento, disse ela sem olhar diretamente para Ana. E eu não estava pronta para te contar tudo, mas acho que agora não tenho mais escolha. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que quer que estivesse por vir não seria fácil de ouvir.
Antes de te encontrar, minha vida não foi nada fácil. Começou Júlia, com a voz trêmula. Eu passei por vários lares adotivos, como já te disse, e algumas dessas famílias, bem, não eram boas pessoas. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Quando fiz 18 anos, saí do sistema de adoção e comecei a tentar viver por conta própria. Só que acabei me envolvendo com as pessoas erradas. Ana franziu a testa, preocupada. Que tipo de pessoas erradas? Perguntou, tentando não soar alarmada. Pessoas que fazem coisas que não deveriam, respondeu Júlia com um tom vago. Eu não queria estar envolvida, mas fui empurrada para esse mundo. E agora estou tentando escapar. O problema é que essas pessoas não deixam ninguém sair facilmente. Ana ficou em choque. Aquilo explicava o comportamento tenso de Júlia, mas também a deixou apavorada. Que tipo de problema sua filha havia se metido? E será que ela estava trazendo perigo para dentro de sua casa? Júlia, você está me dizendo que tem gente perigosa atrás de você? Ana perguntou, sentindo o estômago revirar. Eu não sei ao certo, Júlia respondeu, claramente perturbada. Eu fui obrigada a fazer coisas que não me orgulho, e quando percebi já estava presa nesse ciclo. Eu achei que vindo para cá poderia deixar isso tudo para trás. Mas eles não me deixam em paz. Ana sentiu a cabeça rodar. Havia tanto que ela não sabia sobre Júlia, tanto que estava escondido sob a superfície. O desespero da filha estava claro, mas Ana não sabia como ajudar. Você precisa me dizer exatamente o que está acontecendo. Ana insistiu, a voz um pouco mais firme. Se essas pessoas são perigosas, precisamos ir à polícia. Isso não pode continuar assim. Não, Júlia interrompeu, de repente com um tom urgente. Não posso ir à polícia. Isso só vai piorar tudo. Eles vão me encontrar e... Você e Miguel estarão em perigo também. Ana ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O medo que Júlia sentia era palpável, e agora Ana entendia o motivo de tanta reserva. Sua filha estava fugindo de algo muito maior do que ela imaginava, e agora isso estava batendo à porta de sua casa. Então o que vamos fazer, Júlia? Perguntou Ana, quase em um sussurro. Não podemos viver com medo, esperando que essas pessoas apareçam. Júlia balançou a cabeça desesperada. Eu não sei o que fazer, mas por favor, me deixe ficar aqui mais um tempo. Eu prometo que não vou te causar problemas. Só preciso de um tempo para pensar em como sair disso. Ana sentiu o coração apertar. Havia uma parte dela que queria mandar Júlia embora naquele instante, proteger Miguel a qualquer custo. Mas outra parte, uma parte maior, não conseguia abandonar sua filha agora que a havia encontrado. Por mais complicada que fosse a situação, Júlia era sua filha, e ela faria qualquer coisa para ajudá-la. Tudo bem, disse Ana por fim, tentando esconder o medo na voz. Você pode ficar, mas eu preciso saber de tudo, Júlia. Não pode mais esconder nada de mim. Se estivermos juntas nisso, preciso saber o que estamos enfrentando. Júlia assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Ana. Eu prometo que vou contar tudo, mas só me dá um pouco de tempo. Ana se recostou no sofá, sentindo o peso daquela decisão cair sobre ela. A situação estava saindo de controle, e agora, mais do que nunca, ela precisava ser forte. Não apenas por si mesma, mas por Miguel e Júlia. E no fundo, ela sabia que o perigo que rondava Júlia ainda estava por perto, e que cedo ou tarde ele poderia bater à sua porta. A atmosfera na casa de Ana mudou drasticamente desde a conversa com Júlia. Agora havia uma tensão constante no ar. Uma sensação de que algo terrível poderia acontecer a qualquer momento. Júlia estava claramente em fuga, assustada, e Ana não sabia ao certo como protegê-la ou o que fazer a seguir. O medo pela segurança de Miguel crescia a cada dia. Júlia continuava a se comportar de maneira educada e reservada, mas era impossível ignorar os olhares ansiosos e as noites insones que ela passava. Ana sabia que havia algo mais. A filha não estava sendo totalmente honesta, e a preocupação sobre quem exatamente a perseguia atormentava Ana. Uma tarde, enquanto Miguel estava na escola, Ana decidiu que era hora de ter uma conversa mais séria com Júlia. Ela não podia mais viver naquela incerteza, e sabia que para proteger sua família, precisava entender o que estava realmente acontecendo. Júlia, podemos conversar? Perguntou Ana ao ver a filha sentada no sofá, mexendo no celular. Júlia olhou para ela e assentiu, desligando o telefone. Claro. O que foi? Ana se sentou ao lado da filha e respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sei que você está assustada, e eu entendo que a sua vida antes de me encontrar foi muito difícil.
Mas eu preciso que você seja completamente honesta comigo agora. Não podemos continuar vivendo com essa sensação de que algo vai dar errado a qualquer momento. O que realmente está acontecendo, Julia? Julia olhou para o chão, como se estivesse buscando as palavras certas. Ela sabia que não poderia continuar escondendo a verdade, mas era difícil abrir completamente. Eu não quero te assustar, Ana, começou ela com a voz baixa. Eu nunca quis te envolver nisso. Mas a verdade é que eu fiz algumas coisas que me colocaram em uma situação perigosa. Quando eu saí do sistema de adoção, eu me envolvi com pessoas que fazem coisas ilegais. E agora estou tentando fugir disso. Ana sentiu o estômago revirar, mas tentou não demonstrar sua preocupação. Que tipo de coisa, Julia? Perguntou, a voz mais firme do que esperava. Julia respirou fundo, claramente relutante em falar. Mas diante do olhar insistente de Ana, ela sabia que não tinha escolha. Tráfico de drogas, disse ela finalmente com a voz tremendo. Eu não queria estar envolvida nisso, mas eles me forçaram. Quando você vive nas ruas ou em lares temporários onde ninguém realmente se importa, acaba caindo em armadilhas. Eu conheci um grupo de pessoas que me prometeram dinheiro fácil, um lugar para ficar. Mas logo percebi que era muito mais do que isso. Ana sentiu uma mistura de choque e tristeza. Tráfico de drogas? Ela jamais imaginaria que sua filha estivesse envolvida em algo assim. Mas ao mesmo tempo, sentia empatia por Julia. Sabia que, em situações desesperadoras, pessoas jovens e vulneráveis podem tomar decisões erradas. E essas pessoas ainda estão atrás de você? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Julia assentiu. Sim. Eu tentei sair, tentei cortar todos os laços, mas eles não permitem que as pessoas simplesmente saiam. Eles acham que eu sei demais e estão me caçando. Foi por isso que eu vim pra cá. Achei que longe deles eu conseguiria fugir. Mas agora tenho medo de que me encontrem. Ana colocou a mão sobre a de Julia em um gesto de consolo. Ela sentia a dor da filha, mas ao mesmo tempo sabia que precisava proteger Miguel de qualquer ameaça que pudesse estar se aproximando. Julia, eu quero te ajudar. Mas nós não podemos continuar vivendo com esse medo. Se essas pessoas são tão perigosas quanto parecem, talvez seja a hora de ir à polícia. É a única forma de garantir sua segurança, sugeriu Ana, com um nó na garganta. Julia arregalou os olhos, balançando a cabeça imediatamente. Não, eu não posso ir à polícia. Eles têm contatos por toda parte. Se eu denunciar, vão saber na hora, e isso vai colocar você e o Miguel em perigo. Não posso fazer isso. Ana se recostou no sofá, tentando absorver o que Julia acabara de dizer. A filha estava em um beco sem saída, sem muitas opções. Mas como Ana poderia proteger a todos sem recorrer à polícia? A sensação de impotência dominava. Então o que fazemos, Julia? Perguntou Ana, a voz embargada. Como você pretende sair dessa? Eu ainda não sei. Julia respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu preciso de mais tempo. Eu prometo que assim que souber o que fazer, não vou mais te envolver nisso. Eu vou embora, se for preciso. Mas por favor, me dê um pouco mais de tempo para encontrar uma saída. Ana olhou para a filha e sentiu um aperto no coração. Ela queria confiar em Julia. Queria acreditar que tudo isso acabaria bem. Mas a realidade era dura, e a segurança de Miguel estava sempre em sua mente. Eu vou te dar esse tempo, Julia, disse Ana, finalmente. Mas, se as coisas piorarem, nós vamos precisar procurar ajuda. Eu não vou colocar Miguel em risco. Você entende, não entende? Julia assentiu, enxugando as lágrimas. Eu entendo. E prometo que se algo der errado, eu mesma vou pedir sua ajuda. As duas ficaram em silêncio por um tempo, até que Julia se levantou e voltou para o quarto, deixando Ana sozinha com seus pensamentos. A cada novo dia, a pressão aumentava, e Ana sabia que estava caminhando sobre uma linha muito fina. Não podia abandonar sua filha, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar o fato de que havia perigo à espreita. Um perigo que poderia bater a porta a qualquer momento. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Ana ouviu passos leves no corredor. Assustada, levantou-se da cama e abriu a porta do quarto. Viu Julia saindo de casa, com o celular na mão, olhando nervosamente para os lados. Algo estava errado. Ana seguiu a filha até a porta e a observou do lado de fora, cochichando ao telefone. Era tarde demais para uma conversa casual. Com o coração acelerado, Ana espiou pela fresta da porta. Eu sei, sussurrou Julia ao telefone. Mas eu não tenho mais o que fazer. Você prometeu que ia me tirar dessa. Ana sentiu um frio na espinha. Julia estava falando com alguém sobre uma saída? Seria isso uma traição?
E quem era essa pessoa com quem Júlia confiava tanto? A dúvida começou a corroer Ana, e naquele momento ela soube que precisava descobrir a verdade sobre o que Júlia estava realmente escondendo. Ana não conseguiu dormir naquela noite. Os pensamentos rodavam em sua mente como uma tempestade, e a dúvida sobre o que Júlia estava realmente escondendo a consumia por completo. A conversa ao telefone que ela ouviu na noite anterior não saía de sua cabeça. Júlia estava prometendo algo para alguém, e aquele tom desesperado não parecia o de alguém buscando uma solução honesta. Pela manhã, enquanto preparava o café, Ana olhava de soslaio para Júlia, que se comportava como se nada estivesse acontecendo. A jovem tomava o café em silêncio, olhando para o celular vez ou outra, e isso apenas aumentava a desconfiança de Ana. Algo não estava certo. Júlia, a gente precisa conversar, disse Ana de repente, sem conseguir mais segurar o que estava sentindo. Júlia levantou os olhos, surpresa, mas logo colocou uma expressão de quem já esperava aquela conversa. Sobre o quê? Ela perguntou, tentando soar indiferente. Sobre o que realmente está acontecendo. Eu te vi ontem à noite, Júlia. Eu ouvi você falando com alguém ao telefone. Você está escondendo mais coisas, não está? Júlia ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na xícara de café à sua frente. Ela parecia estar escolhendo as palavras com cuidado, mas Ana não queria mais rodeios. Quem era aquela pessoa no telefone? E o que você está prometendo? Ana insistiu, a voz um pouco mais dura do que pretendia. Júlia soltou um suspiro pesado e colocou a xícara de lado. Finalmente, ela levantou o olhar para a mãe. Eu não queria te envolver mais nisso, Ana. Eu tentei resolver sozinha, mas parece que, quanto mais eu tento sair, mais fundo eu afundo. Júlia começou a falar, sua voz agora soando mais sombria. Eu estava falando com alguém que pode me ajudar a sair dessa, mas o preço é alto. Preço? Que preço, Júlia? Ana perguntou, sentindo o coração apertar. Júlia hesitou, mas então, como se estivesse cansada de mentir, ela soltou a verdade. Eu fiz algumas coisas ruins enquanto estava envolvida com essas pessoas, e agora a única forma de sair é entregando algo em troca. Ela olhou para Ana, seus olhos cheios de uma mistura de culpa e desespero. Eu preciso de dinheiro, Ana. Muito dinheiro. E rápido. Ana ficou em choque. Dinheiro? Era isso que estava acontecendo? Júlia queria dinheiro para pagar sua saída daquele mundo sombrio? Dinheiro? Repetiu Ana, incrédula. Júlia, eu não tenho esse tipo de dinheiro. E mesmo que tivesse, não posso simplesmente pagar para resolver os seus problemas. Isso não funciona assim. Júlia se levantou frustrada e começou a andar de um lado para o outro. Eu sei, mas eu estou sem saída, Ana. Eles vão me pegar, e você e Miguel também estarão em perigo. Eu não posso deixar isso acontecer. Ela parou de repente, encarando Ana com uma expressão dura. A única forma de garantir que a gente fique seguro é se eu pagar o que devo a eles. Ana ficou ali, sem saber o que dizer. Ela queria ajudar Júlia, queria encontrar uma solução para tudo aquilo, mas estava claro que o problema era maior do que ela podia lidar. Não havia uma resposta fácil. Júlia, você precisa entender que não é assim que se resolve as coisas, disse Ana, tentando manter a calma. Dinheiro não vai resolver isso. A polícia pode te ajudar, pode nos proteger. A polícia não é uma opção, Júlia gritou, interrompendo Ana. Você não entende. Eles têm gente na polícia, tem gente em todo lugar. Se eu for a polícia, eles vão saber, e aí tudo estará perdido. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. As palavras de Júlia soavam cada vez mais desesperadas, e Ana não sabia mais o que pensar. Mas havia uma coisa que ela sabia com certeza. Miguel não podia ficar no meio disso. Se você acha que está correndo tanto perigo assim, então você precisa sair daqui, Júlia, disse Ana, sua voz firme, mesmo que o coração estivesse em pedaços. Eu não posso arriscar a segurança do Miguel. Eu quero te ajudar, mas preciso proteger meu filho. Júlia olhou para Ana, os olhos arregalados de surpresa e dor. Então você vai me expulsar? Perguntou com a voz trêmula. Vai me abandonar de novo? Não se trata disso, Júlia. Eu não estou te abandonando. Eu quero te ajudar, mas você precisa fazer isso de forma certa. Você está trazendo perigo para dentro de casa e eu não posso arriscar o Miguel. Ana respondeu, tentando ser firme, mas sua voz traía a dor que sentia ao dizer aquelas palavras. Júlia ficou em silêncio por um momento, os olhos cheios de lágrimas que ela tentava segurar. Parecia que estava processando tudo o que Ana havia dito, mas a tensão no ar era palpável. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou Júlia quase para si mesma.
Sabia que no final eu ficaria sozinha de novo. Ana sentiu o coração apertar ao ouvir isso, mas antes que pudesse responder, Júlia pegou suas coisas e saiu correndo pela porta da frente, batendo-a com força. Ana ficou ali, sem reação, o som da porta ecoando pela casa. O resto do dia foi um borrão. Ana passou as horas seguintes ligando para Júlia, tentando descobrir onde ela estava, mas a filha não atendia. Cada tentativa frustrada fazia o pânico aumentar. O que ela havia feito? Será que, ao tentar proteger Miguel, tinha afastado Júlia para sempre? Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Estava atormentada pelos pensamentos, pela ideia de que Júlia estava lá fora, sozinha, em perigo, sem ninguém para ajudá-la. Mas ela sabia que não tinha outra escolha. Precisava proteger Miguel. Só esperava que Júlia compreendesse isso um dia. Na manhã seguinte, o telefone de Ana tocou. Era um número desconhecido e seu coração disparou. Será que era Júlia? Ela atendeu rapidamente, mas a voz do outro lado não era da filha. Alô, é a Ana? Perguntou uma voz masculina, firme e direta. Sim, quem fala? Meu nome é Carlos. Sou um amigo de Júlia. Ela está em apuros e me pediu para te ligar. Precisamos falar sobre o que está acontecendo. O coração de Ana disparou. Aquele era o amigo de quem Júlia falava. O que ele queria? O que está acontecendo? Onde está Júlia? Perguntou Ana, ansiosa. Ela está bem por enquanto, mas as coisas estão saindo do controle. Você precisa vir me encontrar e podemos resolver isso juntos. Não tem muito tempo, disse Carlos, em um tom que não deixava espaço para questionamentos. Ana sentiu um frio na espinha. Não sabia quem era aquele homem, mas se havia uma chance de ajudar Júlia, precisava correr o risco. Onde podemos nos encontrar? Perguntou ela, já sentindo o peso da decisão que acaba de tomar. Ana estava tremendo enquanto dirigia até o local combinado. Seu coração parecia que ia explodir, e a cada quilômetro percorrido, o medo só aumentava. Ela não sabia no que estava se metendo, mas a única coisa que passava por sua cabeça era Júlia. Onde estava sua filha? O que esse tal de Carlos queria? Quando chegou ao endereço que ele havia enviado, era uma rua tranquila, longe do centro. O tipo de lugar que você não esperaria que algo perigoso acontecesse. Ana estacionou o carro, suas mãos ainda trêmulas no volante, e saiu devagar, olhando ao redor. A sensação de desconforto era palpável, mas ela seguiu em frente. Não tinha escolha. A alguns metros de distância, ela viu um homem encostado em um carro preto. Ele parecia tenso, e a expressão séria no rosto indicava que o que estava por vir não seria fácil. Ana se aproximou com cautela. Você é a Ana, certo? Perguntou o homem, olhando-a de cima a baixo, tentando avaliar quem ela era. Sou. Você é o Carlos? Ana respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo que por dentro estivesse um caos. Ele assentiu e fez sinal para que ela o seguisse. Andaram alguns metros até um beco próximo, e Ana mal conseguia manter a calma. O que estava acontecendo? Onde estava Júlia? Onde está minha filha? Ana perguntou, a urgência em sua voz evidente. Carlos parou, virando-se para ela. Ela está por perto, mas você precisa ouvir o que tenho a dizer antes, disse ele, cruzando os braços. A situação é muito mais complicada do que você pensa, Ana. Júlia se envolveu com gente muito perigosa e ela está tentando sair disso. Mas o problema é que eles não vão deixar. Ana sentiu um aperto no peito. Ela já sabia disso, já tinha ouvido essa história, mas agora estava em um ponto crítico. O que mais Carlos poderia dizer? E como eu posso ajudar? Perguntou ela, quase num sussurro. Carlos deu um passo em direção a ela, o olhar severo. A única forma de garantir que Júlia fique segura é se nós conseguirmos levantar o dinheiro que ela deve. Não estamos falando de uma pequena quantia. Esses caras querem o pagamento, e eles não vão descansar até conseguirem. Ana ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras. Dinheiro. Era sempre sobre dinheiro. Mas ela não tinha os recursos que eles estavam pedindo. Como poderia salvar Júlia? Eu não tenho esse tipo de dinheiro, Carlos. Eu mal consigo pagar as contas da minha casa. Como você espera que eu consiga algo assim? Carlos suspirou, claramente frustrado. Eu sei que é complicado, mas eu estou tentando ajudá-la, Ana. Júlia é como uma irmã para mim. Eu a vi passar por coisas que ninguém deveria passar, e eu prometi a ela que faria o possível para tirá-la dessa situação. Ele olhou para Ana, seus olhos cheios de seriedade. Se a gente não conseguir esse dinheiro, ela estará perdida. E não só ela. Você também pode acabar sendo envolvida nisso. Eles sabem quem você é. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Tudo aquilo estava saindo do controle, e agora sua própria segurança e a de Miguel estavam em risco. Ela precisava pensar rápido, mas nada parecia ser a resposta certa. Então o que eu faço? Perguntou Ana, desesperada. Eu vou perder minha filha de novo? Carlos hesitou por um momento, como se estivesse buscando a melhor forma de dizer o que vinha a seguir. Há outra forma, disse ele por fim. Mas você não vai gostar. Ana olhou para ele, o coração disparado. Que outra forma? Carlos se aproximou mais, abaixando a voz. Júlia pode desaparecer. Eu conheço gente que pode fazer isso. Pode ser arriscado, mas se ela estiver disposta, podemos colocá-la em um lugar onde esses caras nunca a encontrarão. Mas para isso, ela teria que deixar você e o Miguel para trás. Teria que começar uma nova vida, e vocês nunca mais poderiam se ver. Ana ficou paralisada. A ideia de perder Júlia para sempre a destruía por dentro. Ela acabara de encontrar a filha, estava tentando construir algo, e agora a possibilidade de ter que deixá-la ir definitivamente parecia insuportável. Eu não sei se posso fazer isso, disse Ana, sua voz falhando. Ela acabou de voltar para minha vida. Eu não posso deixá-la ir de novo. Carlos assentiu, entendendo o peso da decisão. Eu sei que é difícil, mas se você quer que ela fique viva, pode ser a única solução. Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tudo o que ela queria era proteger Júlia, mas isso significava perdê-la para sempre? Não podia ser. Não depois de tudo. E se eu arriscar? Se eu tentar ajudá-la sem que ela precise desaparecer? Perguntou Ana, a esperança ainda brilhando em seus olhos. Carlos suspirou. Se você fizer isso, estará se colocando em perigo também, e colocando Miguel em risco. Esses caras são implacáveis, mas a decisão é sua. Ana sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ela precisava escolher entre a segurança de sua família e o amor por uma filha que estava perdida há tanto tempo. A ideia de perder Júlia de novo parecia demais para suportar, mas ela sabia que no fundo talvez essa fosse a única maneira de protegê-la. Onde ela está agora? Perguntou Ana, a voz baixa, quase um sussurro. Carlos apontou para um prédio antigo do outro lado da rua. Ela está lá dentro, esperando por você. Mas Ana, você precisa pensar muito bem antes de decidir. Se resolver levá-la com você, tudo pode piorar. Ana olhou para o prédio, sentindo seu coração apertar. O futuro de Júlia estava nas mãos dela, e a escolha que ela fizesse agora definiria tudo. Respirando fundo, Ana caminhou em direção ao prédio. Cada passo era pesado, como se a dor da decisão estivesse pesando em suas pernas. Quando entrou no local, viu Júlia sentada em uma cadeira, com a cabeça abaixada, parecendo exausta. Ao ouvir os passos de Ana, Júlia levantou o olhar, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mãe, começou Júlia, com a voz fraca. Me desculpa, eu nunca quis te colocar nessa situação. Ana se aproximou, sentindo as lágrimas brotarem de novo. Você precisa desaparecer, Júlia, disse Ana, finalmente. É a única maneira de te manter segura. Júlia ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sabia que esse seria o fim, sussurrou ela. As duas se abraçaram, chorando juntas, sabendo que aquele seria o último adeus. Ana sentiu o coração partir em 1000 pedaços, mas sabia que era a única forma de garantir a segurança de sua filha. Era o fim do caminho que haviam trilhado juntas. E enquanto Júlia desaparecia para sempre, Ana sentiu a dor de uma perda irreparável. Mas no fundo, ela sabia que tinha feito a única escolha possível. Proteger sua filha, mesmo que isso significasse deixá-la ir.